Prioridades. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Atos 6, versos 1 e 2. Agora eu gostaria de tratar da declaração feita pelos 12 apóstolos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Neste capítulo 6 de Atos, chegamos a um novo incidente ocorrido na vida da igreja primitiva, um incidente muito importante sob muitos pontos de vista, o qual nos fala, como de fato fala, sobre o crescimento e desenvolvimento da igreja cristã. Deus tinha concedido sua bênção ao trabalho dos apóstolos, sua pregação e seus milagres. É-nos dito que, crescendo o número dos discípulos, surgiu essa situação e, portanto, é interessante notar que, apesar das dificuldades descritas no capítulo 5, a igreja continuava a se fortalecer mais e mais. Esta declaração que descreve o crescimento da igreja também é particularmente interessante porquanto nos propicia a nossa primeira visão de uma organização em desenvolvimento. Não vou demorar-me nisso agora, mas é importante. Grande parte da presente confusão gira em torno do fato de que as pessoas não conseguem diferenciar entre a igreja propriamente dita e a organização da igreja. A tragédia é que a igreja, sobre a qual lemos no Novo Testamento, veio a tornar-se, no transcurso dos séculos, uma grande instituição, com muitos escritórios e dignitários, com catedrais e com tudo quanto conhecemos também. A organização é essencial, é preciso organizar a vida da igreja. Mas a questão é, até que ponto? Isso é importante porque quando a organização se torna mais importante que a mensagem, inverte-se a posição do Novo Testamento e a tragédia vem em seguida. Embora não entremos agora, é interessante notar que a questão é levantada aqui devido a uma dificuldade que entrou na vida da igreja primitiva. Somos informados. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, isto é, as viúvas pertencentes aos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. Bem, provavelmente os gregos não eram propriamente gregos, e sim judeus de fala grega. Naquele tempo, os judeus viviam em muitos países, e alguns vieram a falar a língua grega. No livro de Atos, eles geralmente são chamados gregos, o que realmente significa judeus gregos. Provavelmente alguns tinham vindo morar em Jerusalém, enquanto outros estavam em visita, talvez fazendo uma estada prolongada. Claro está que os hebreus eram judeus da Palestina. E provocou-se uma discussão. Pois bem, já nos fora dito no fim do capítulo 2 que, desde o princípio, os cristãos tinham o hábito de reunir-se nas casas uns dos outros para compartilhar suas refeições, sendo que os necessitados eram ajudados pelos que tinham fartura. Contudo, o que se vê agora é que os gregos estavam dizendo que as suas viúvas não estavam sendo tratadas tão bem como as viúvas pertencentes aos cristãos hebreus e, motivados por preconceitos nacionalistas, eles diziam que isso era injusto. Houve uma murmuração e agora essa discussão estava ameaçando a vida da igreja. Esse é o pano de fundo, mas o que nos interessa é a reação dos apóstolos. O que eles disseram e fizeram. O que fizeram, claro, foi dizer à igreja que escolhesse 7 homens que tivessem certas qualidades e características, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estes 7 homens deveriam ser trazidos aos apóstolos, que os separariam para servir às mesas. E esse é o início de toda a ideia do diaconato. Ter diáconos na igreja para cuidarem das finanças e dos negócios da igreja, e para se responsabilizarem pelo cuidado dos pobres, dos sofredores e dos necessitados. Foi isso então que os apóstolos fizeram.
Mas aqui estamos interessados no que os apóstolos disseram. Esta é a razão que eles deram para designar estes 7 diáconos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O número dos crentes crescia, pessoas estavam sendo convertidas, entre elas estas viúvas, e isso se tornara um problema. No princípio era simples, porém, naturalmente, quanto maior o número, mais difícil era atender às necessidades destas viúvas e de outros que sofriam penúria. Além disso, parece ter havido uma sugestão de que os apóstolos deviam passar todo o seu tempo nesse trabalho. Entretanto, eles replicaram que essa sugestão não era aceitável nem a Deus nem a eles. Eu desejo considerar a réplica dos apóstolos com vocês porque isso levanta uma questão muito contemporânea, na verdade, muito urgente. Permitam-me, pois, colocar o assunto todo na forma de 3 proposições. Eis a primeira. Aqui nos é dito qual é a tarefa primária da igreja cristã. Ora, uma das frases atuais, esta é uma era de frases, diz: tenha suas prioridades em ordem. Gostamos de dizer isso, não gostamos? Contudo, isso é quase cômico, porque, como vou mostrar-lhes, o real problema da presente era é que ela não tem suas prioridades em ordem. Mas ela está sempre falando delas, e aqui somos levados a lembrar-nos da tarefa primária da igreja. Qual a razão da existência da igreja? Este é um assunto de considerável debate e disputa no presente, e há grande desentendimento sobre isso. O ensino popular hoje, e é cada vez mais popular, não só no continente europeu e neste país, porém também na maior parte dos outros países, é a ideia daquilo que às vezes é chamado cristianismo sem religião. O que significa cristianismo sem religião? Bem, os seus defensores dizem que temos que parar de levar a efeito a tradição de reunir-nos domingo após domingo em edifícios chamados igrejas para cultos de adoração às 11 horas e às 18h30 com um pregador e tudo mais. Dizem eles que tudo isso acabou, que isso pertence ao passado e que, de qualquer forma, baseava-se numa ideia inteiramente errada do que seja cristianismo. A velha ideia era, dizem eles, que se deve pregar uma mensagem pessoal, dedicar-se à chamada evangelização e interessar-se pela alma pessoal. Mas esse tipo de cristianismo é inteiramente errôneo. Devemos descartar-nos dele. Está certo, dizem eles, ter debates sobre religião, que as pessoas perguntem e respondam. Todavia, o que você realmente precisa fazer, e certamente esta é a tarefa primária da igreja e da fé cristã, é sair pelo mundo fazendo bem. Há tanto sofrimento no mundo, tanta pobreza em tantos países, para não mencionar a guerra no Vietnã, e daí por que pregar este evangelho? Por que vocês não fazem algo pelos sul-vietnamitas? E pela tragédia que está lavrando ali e nestas outras áreas atribuladas do mundo? Portanto, a ideia moderna é que o dever do cristianismo é engajar-se no serviço filantrópico. Lembro-me de um homem que uma vez expôs essa ideia enfaticamente quando disse: se vocês quiserem fazer cristãos dos povos de países pagãos, não envie homens para pregar o seu evangelho a eles. Envie homens que entrem em sua política, juntem-se à sua vida, participem dos seus conselhos locais, sejam parte integrante do povo, e se vocês fizerem isso, pode-se esperar que após uma geração ou duas, vocês os cristianizem e cristianizem toda a sua perspectiva. Noutras palavras, você conquista almas para Cristo, não pela pregação, não por apresentar a palavra de Deus às pessoas, e sim por fazer o bem entre elas. A tarefa da igreja cristã, dizem, é dar cabo da guerra, das injustiças e dos delitos, e aliviar toda espécie de sofrimento. As pessoas hoje estão repudiando a ideia geral do culto público e de que se deve ouvir a pregação do evangelho. Cristianismo prático, dizem elas, a coisa é essa. Metam-se na vida, misturem-se com o povo, essa é a maneira moderna de mostrar o espírito cristão e o ensino cristão. Vocês conhecem bem este argumento moderno. Esta é, sem dúvida, uma questão muito séria.
Primeiro, naturalmente, temos que dizer que essa ideia não é tão moderna quanto os seus proponentes imaginam. Na verdade, é muito velha. Vemos pelos 2 primeiros versículos do capítulo 6 que este mesmo problema confrontou a igreja cristã logo no começo. Foi uma espécie de crise na vida da igreja primitiva. Se ela errasse nesse ponto, provavelmente a igreja não estaria aqui e agora. E aqui vemos a sabedoria dada a estes apóstolos pelo Espírito. Foi um marco divisório e eles poderiam ter errado definitivamente. Contudo, não erraram e fizeram exatamente o contrário daquilo que está sendo defendido hoje. É muito interessante notar que antes mesmo da discussão que ora estamos considerando, o problema já havia surgido. O nosso bendito Senhor e Salvador teve que travar essa batalha. O milagre da alimentação de 5.000 teve tremendos efeitos sobre o povo, um dos quais é descrito em João, capítulo 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Quando o povo viu o milagre, disse: Este é ele, este é o Messias, este é o libertador que estávamos esperando. Mas a sua ideia do libertador era de alguém que se imporia como rei, reuniria um grande exército e conduziria esse exército contra os romanos e contra todos os demais. Ele seria um conquistador do mundo e estabeleceria um reino político. Tentaram arrebatá-lo para o fazerem rei, mas ele tornou a retirar-se, ele só para o monte. João 6, verso 15. Ele estava encarando outra vez a terrível tentação de tornar-se um rei terreno ou um libertador político. Ou vejam outro exemplo que é uma tremenda ilustração do problema que estamos discutindo. O nosso Senhor estava ensinando os discípulos, pois ele ia enviá-los para pregarem e para operarem milagres. E lhes disse algumas coisas maravilhosas. Ele os preparou para enfrentarem a oposição, e ela logo veio. Depois ele lhes disse que não se preocupassem, que não se inquietassem. Disse-lhes que eles eram de Deus e que finalmente o mundo, mesmo que os matasse, realmente não tocaria neles. Lucas capítulo 12. Foi um sermão maravilhoso. O nosso Senhor fez aos discípulos algumas promessas grandiosas. Disse ele: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12, verso 7. Nunca os tinha levado mais longe, dentro dos domínios do Pai e do Espírito. Nunca lhes tinha feito um discurso mais enaltecedor. No entanto, vocês se lembram do que aconteceu? Um homem estava lá, ouvindo tudo, e parecia estar só esperando que o nosso Senhor tomasse fôlego, porque de repente irrompeu por cima daquilo tudo. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Tinha havido alguma disputa entre estes dois irmãos sobre uma herança. Alguém tinha morrido e este achava que não estava recebendo uma parte justa da herança. A única coisa que importava para ele era que o seu irmão não estava jogando limpo com ele. Aí ele viu um grande mestre e pensou: aqui está alguém que vai ajudar-me a resolver este problema. E assim ele falou precipitadamente no meio deste maravilhoso discurso. Mas o nosso Senhor olhou para aquele homem e disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E efetivamente ele disse: Você pensa que eu vim do céu à terra para resolver pendências de família? Pensa que eu deixei as mansões da glória simplesmente para ver quanto dinheiro você deve herdar? Depois ele olhou para a multidão reunida e disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versos 3 a 15. E o nosso Senhor prosseguiu e lhes contou a parábola do rico insensato. Assim, o nosso Senhor era confrontado constantemente pela questão do propósito da sua vinda à terra. As pessoas perguntavam: Vieste para fazer isto, aquilo ou o quê? E ele pregava o tempo todo. Até João Batista ficou em dificuldade sobre essa questão, não foi? És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Perguntou ele. Lucas 7,19. Voltem lá, disse o nosso Senhor aos dois mensageiros que João tinha enviado com aquela pergunta.
Ide, disse ele, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Lucas 7, 22 e 23. Pobre João, enfermo e desfalecendo na prisão, tendo em sua mente a velha ideia judaica sobre o Messias, não conseguia entender o que estava acontecendo. Sentia-se infeliz. És tu aquele? Esta foi a resposta. Sou. Trate de conciliar as suas ideias com o que eu sou. E a seguir, há outro caso notável. Alguns vieram ter com ele e lhe disseram: temos um problema muito difícil aqui. Eram os herodianos, e eles eram políticos. Eles disseram: tu és um professor, um mestre. Nós te ouvimos e admiramos grandemente o teu ensino. Agora dize-nos, nós, os judeus, devemos pagar tributo, isto é, imposto, a César ou não? Eles achavam que ele era uma espécie de enciclopédia. O nosso Senhor replicou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ali estava a sua ênfase, e ali, por meio do Espírito Santo, ele deu a estas pessoas este entendimento e este esclarecimento. Não é surpreendente que mais tarde os apóstolos descrevam a igreja como a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. A tarefa primária da igreja é sustentar e exibir a verdade aos homens e às mulheres, firmá-la sobre uma coluna, exibi-la num cartaz. Falemos com clareza sobre essa questão de filantropia, para que não me entendam mal. Não estou dizendo que não faz parte da mensagem cristã ensinar as pessoas a serem bondosas, benéficas e filantrópicas. Muito ao contrário. Tudo o que me preocupa aqui é a questão das nossas prioridades. Estou tratando da afirmação moderna de que a tarefa primária da igreja, na verdade, virtualmente, sua única tarefa é fazer o bem, corrigir erros, os males e mitigar injustiças. Mas aqui está a minha resposta, dada pelo próprio Senhor e repetida aqui pelos apóstolos. A obra filantrópica entra, porém, é secundária. Observe o ministério do nosso Senhor. A característica primária era o ensino. Os milagres, as curas, eram sempre secundários. Na verdade, João, em seu evangelho, sempre se refere a eles como sinais, porque o nosso Senhor operava milagres, em parte para fazer o bem e em parte para mostrar o seu amor, a sua compaixão e a sua bondade. Naturalmente, seus milagres eram manifestações de amor e eram importantes por darem uma indicação do caráter do novo homem em Cristo Jesus. Mas ainda mais importante, o nosso Senhor operava milagres para atestar a sua pessoa, para provar que ele era e é o Filho de Deus. Os milagres ajudavam a convencer as pessoas. Eles davam suporte ao seu ensino e manifestavam a sua verdade. Eles eram sinais, repito, e não o propósito primário da encarnação. O nosso Senhor não veio para fazer milagres. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Ele é um mestre. Ele veio para nos dizer algo que nenhum outro poderia dizer-nos. Se vocês estiverem realmente interessados nisto, de fato, para mim seria muito simples provar-lhes que toda a beneficência e filantropia, da qual o mundo tanto fala, foi iniciada pela igreja cristã. No momento em que o cristianismo entra, as pessoas se preocupam com as viúvas. Nós falamos sobre as pensões das viúvas, não falamos? Orgulhamos-nos disso. É uma coisa que este país tem feito. Mas isso foi feito no século I pela igreja cristã. Também a provisão para os pobres começou primeiro na igreja, muito antes dos políticos e os sociólogos terem sequer pensado nisso, quanto mais a terem posto em prática. Observe as atividades do Estado beneficiador. Vocês verão que a maioria dos seus benefícios tinha sido antecipada pela igreja no transcorrer dos séculos. De onde vieram os hospitais? Dos cristãos. De onde veio a educação pública? Dos cristãos. A igreja sempre esteve na vanguarda do mundo nas questões de filantropia e bondade para com as viúvas, os pobres, as crianças, os sofredores, os feridos e os que são tratados duramente pela vida. Chegou a hora de conhecermos os nossos fatos, chegou a hora de darmos respostas
as pessoas que ignoram tanto a história. Enquanto prega o evangelho, a igreja exatamente ao mesmo tempo tem cuidado das pessoas em necessidade. Leiam a história. Já vimos no capítulo 3 de Atos a narrativa sobre o homem que todos os dias era deixado sentado à porta do templo, chamada Formosa. Por que era deixado lá? Porque os mendigos sempre sabem que um lugar do qual é bom a gente ficar perto é uma igreja. Por isso vocês sempre veem pessoas necessitadas se juntando às portas das igrejas. E elas sabem isso porque os que creem na oração são os que têm maior probabilidade de responder com piedade e compaixão aos pedidos de ajuda, porque o cristianismo torna os homens e as mulheres compassivos, como compassivos era o seu Senhor. Oh, sim, o atendimento prático aos necessitados existe, mas não é a primeira prioridade. Por mais certo que seja, como é, servir às mesas, não devemos permitir que isso usurpe a posição da palavra de Deus. Deve ser feito, pelo que é preciso designar homens competentes para esse serviço. Não é razoável, disseram os apóstolos, que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Entretanto, não podemos deixar a coisa nesse pé, temos que prosseguir. Em segundo lugar, e esclarecer por que é que a pregação da palavra deve ser a tarefa primária da igreja. Como justificar essa declaração dos apóstolos? Porque é certo eles colocarem a pregação antes das atividades filantrópicas? Por que é que eu digo hoje, sim, neste século XX, que o cristianismo sem religião é uma contradição de termos, que o dever primário da igreja continua sendo pregar o evangelho a tempo e fora de tempo? 2 Timóteo 4, verso 2. E de fato vou mais longe e assevero que a maior necessidade do mundo atual é ouvir esta mensagem. E que a necessidade não é que se pregue menos, e sim que se pregue mais. Continue com a sua filantropia, mas tenhamos mais pregação. Há muitas razões para colocar a pregação em primeiro lugar. Não posso apresentá-las todas agora, porém vou tentar apresentar-lhes as mais importantes. Indubitavelmente, uma razão pela qual os apóstolos agiram como agiram foi a comissão que lhes fora dada pelo Senhor. Ele os tinha chamado e enviado para que pregassem. Pouco antes da sua ascensão, ele tinha dito: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Ser-me-eis testemunhas. Durante o seu ministério na terra, o nosso Senhor já havia enviado os apóstolos com a finalidade de pregar e de expulsar demônios, e no cenáculo, após a sua ressurreição, ele tinha soprado o Espírito Santo sobre ele e os tinha comissionado a que fosse. Naquela ocasião, ele disse: aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aquele a quem os retiverdes, os são retidos. João 20, 23. Houve então a grande comissão registrada no fim do Evangelho de Mateus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. E ainda não chegamos ao fim dos séculos. Essa é uma comissão, uma incumbência para ir, ensinar e pregar. O nosso Senhor deu aos seus apóstolos o poder, e que coisas maravilhosas lhes foram ditas, das quais deveriam falar. Pedro já havia dito a estas autoridades de Jerusalém, e lhes tinha dito com muita clareza que eles tinham recebido ordem de pregar. Várias vezes, como já vimos, o Sinédrio tinha tentado impedir os apóstolos de pregar. Lemos no capítulo 4 de Atos que as autoridades disseram: mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, versos 17 a 20. E como vimos, Pedro reafirmou a sua intenção de continuar pregando, quanto mais tarde foi levado perante
o mesmo conselho. Atos 5, versos 30 a 32. E por isso agora Pedro e os apóstolos disseram aos gregos e às suas viúvas e a toda a companhia que eles não poderiam parar de pregar. Eles disseram: estão vocês sugerindo que nós paremos de falar ao povo sobre ele, sobre esta bendita pessoa que veio à terra, procedente do céu, este Filho de Deus, este único Salvador e Redentor? Então, nos dizendo que não falemos sobre ele, estão nos dizendo que sirvamos às mesas? A ideia é monstruosa. Não podemos fazer coisa alguma se não falar. Temos que fazê-lo. Somos arautos, somos proclamadores, somos anunciadores das maravilhosas obras de Deus. A resposta dos apóstolos é em si suficiente para mostrar a tarefa primária da igreja. Se o cristianismo fosse meramente uma teoria e filosofia humana, haveria alguma razão para dizer às pessoas que passassem menos tempo pregando e mais tempo fazendo bem com suas mãos, alimentando os famintos, cuidando dos enfermos, dos feridos, dos coxos, dos cegos e dos mancos. Atenção, porém, ao tema, o encanto, a maravilha. O Filho de Deus torna-se filho do homem, o Redentor do mundo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Mas a outra razão pela qual os apóstolos estavam tão certos em falar como falaram, e pela qual nós devemos continuar a sustentar as mesmas prioridades. E é que esta mensagem, e somente esta, trata da nossa necessidade fundamental. Os gregos pareciam pensar que a necessidade fundamental era a de alimento e roupa, a necessidade de dinheiro e de atenção. E esta continua sendo a ideia, não continua? Vivemos numa era materialista. As pessoas estão interessadas em comida, bebida, roupas, prazer e posses. Foi disso que o nosso Senhor tratou quando disse àquele pobre sujeito com seu problema de herança: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versos 14 e 15. O Velho Testamento tinha proclamado este princípio, e o nosso Senhor repetiu: nem só de pão viverá o homem. Lucas 4, verso 4. É falso dizer que o corpo e as necessidades e condições do corpo vêm antes de qualquer outra coisa, que a comida, a saúde, proteger a vida e banir a guerra devem ser as preocupações primárias do cristianismo. Eu reitero, não são. Os apóstolos estavam certos quando colocaram a pregação em primeiro lugar, porque é só pela pregação deste evangelho que nos é exposta a origem dos nossos problemas. A humanidade é tão superficial em seu modo de pensar, por isso erra tanto. Antes de começar a tratar das necessidades materiais e da guerra, da avareza e do egoísmo, de todas estas coisas, vocês devem parar por um momento e perguntar por que estes problemas surgiram no mundo. Por que existe sofrimento? Viúvas? Por que existe a morte? De onde veio? Que é a morte? Não pensamos nisso, não é? Tornamo-nos muito inteligentes. Fazemos seguro de vida contra a morte. Até adquirimos apólices de seguro que cobrem as despesas com o nosso enterro. Mas nunca paramos para pensar no sentido da morte. É nisso que se revela a nossa superficialidade. Estamos sempre interessados em nossos enfeites superficiais, porém, quanto ao problema essencial, nem sabemos qual é. O Evangelho, esta palavra da qual os apóstolos estavam falando, e somente esta, vai fundo até a real fonte dos nossos problemas, as necessidades fundamentais da raça humana. Ela existe para dizer-nos que a nossa visão da vida é errônea e que o nosso mundo em geral está como está devido à nossa visão errônea. Por que ocorrem guerras? Tiago responde essa pergunta. Diz ele que as guerras devem-se aos deleites que nos vossos membros guerreiam. Tiago 4, verso 1. De onde vêm as guerras? Em última análise, elas vêm do interesse das pessoas por dinheiro, comida e vestes. Um país vê que outro tem mais minério ou petróleo ou maiores e melhores terras ou alguma outra coisa, e então os seus líderes olham com olhos cobiçosos e tramam suas conspirações. Foi assim que impérios foram construídos, líderes poderosos viram riqueza e a espalharam. Essa é a história geral da raça humana, a história na qual nos gloriamos.
Até exultamos nas guerras nas quais permitimos que este instinto predatório tenha supremacia. A vergonha disso tudo. Mas esse é o pensamento moderno. Começa pelo lado errado. Todavia os apóstolos dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Permitam, pois, que eu fale sobre isso da seguinte maneira. É errado colocar o servir às mesas antes da pregação da palavra de Deus, porque é sempre errado colocar o homem antes de Deus. Esse, em resumo, é o real problema do mundo. O homem ocupa o centro, o homem é tudo. E Deus? Ele não entra. As pessoas espertas nem acreditam nele, elas o baniram. Andam falando e escrevendo sobre a morte de Deus. Deus está morto. Grande argumento. Vocês o podem ler nas publicações religiosas, vê-lo-ão nos livros, às vezes poderão ouvi-lo pelo rádio. Colocar o homem no centro foi uma tentação muito sutil para a Igreja Apostólica. Ali havia necessidade. Afinal de contas, as viúvas estavam sofrendo. Não tinham comida suficiente, suas roupas eram impróprias. Elas não tinham dinheiro suficiente. Seguramente, a primeira coisa que os apóstolos foram chamados para fazer não era atendê-las. Não era? Mas fazendo isso, dedicando todo o seu tempo a isso, eles nunca teriam pregado o Evangelho. E o resultado seria que a humanidade não teria vindo a conhecer Deus. Todos os problemas do mundo atual decorrem do fato de que as pessoas não conhecem Deus. Os seus problemas, o meu sofrimento, as minhas dores e penas, a minha minúscula infelicidade, a minha insônia, o meu tudo, o homem. Deus não é mencionado. Contudo, esta palavra é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Não se pode colocar o homem antes de Deus, porque Deus é sobre todos. Deus é. De onde veio o mundo? De onde veio a raça humana? Que é a vida? Que significa? Qual é o seu propósito? Você não pode responder essas perguntas, a não ser que conheça Deus. Deus é o autor da vida, o doador de todo ser. Ele reina, ele domina sobre todos. E se você não começar por ele, forçosamente irá mal. É por isso que o mundo vai mal. O homem se instaura como Deus. Todo homem é um Deus, todos nós somos deuses. Por isso brigamos uns com os outros. As nações são deuses. Cada nação se deifica e cultua os seus registros e a sua história. Por isso as nações são impelidas a lutar entre si, não conseguem evitá-lo. É por isso que vocês veem todas essas rivalidades, rivalidade entre gregos e hebreus, todas as rivalidades que vemos hoje. Deus fez o mundo perfeito e colocou o homem nele, perfeito. Não havia problema algum no jardim do Éden. Jamais teria havido problemas de pobreza, morte ou viuvez se o homem, em sua insensatez, não tivesse deixado de ver como deveria a verdade completa sobre Deus, se não se tivesse rebelado contra ele. Foi isso que trouxe o caos. As nações ricas produzem trigo demais, jogam-no no mar ou queimam-no. Quem é que faz os povos fazer uma coisa dessas quando outros povos morrem de fome? Há só uma resposta. Eles não vivem sob Deus. Nós nos achamos muito espertos. Ficamos dizendo que devemos começar pelas necessidades das pessoas, que devemos começar pensando uns nos outros e dizemos que só temos um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembro-me que uma vez li no jornal uma declaração feita pelo então Lorde Magistrado de Glasgow. E como gostam de fazer hoje em dia, os organizadores tinham convidado esse personagem secular para fazer a abertura da reunião. Como uma forma de homenageá-lo, tinham pedido a ele que falasse como se um homem como esse tivesse alguma coisa para dizer numa conferência religiosa. Essa é a insensatez da qual a igreja se fez culpada. A tais homens não cabe falar, cabe ouvir, e é preciso pregar a eles. Mas esse homem tolo levantou-se e disse que era um homem simples e comum. Eles sempre são simples e comuns. E que era um homem que não tinha tempo para teologia, dogma, doutrina e tudo aquilo. Ele disse: só quero que a igreja me diga como posso amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele expressou perfeitamente bem a ideia moderna. Não a expressou? Ele colocou o segundo mandamento em primeiro lugar e não mencionou o primeiro. Uma vez um homem muito esperto veio ter com o nosso Senhor
e lhe fez uma pergunta. Mestre, disse ele, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, verso 36 a 39. Você notou a ordem? Você nunca amará o seu próximo como a si mesmo, se primeiro não amar a Deus. Os homens e as mulheres não podem amar a si mesmos, se não começarem por Deus. Sem Deus, eles têm uma falsa noção dos seus semelhantes, de modo que não podem amá-los. Repito que não se pode começar pelo segundo mandamento. Esse tem que vir depois do primeiro. Só quando a humanidade compreende a verdade acerca de Deus, ela terá a ideia correta de tudo mais. É por isso que temos que continuar dando prioridade à pregação da palavra de Deus. Temos que falar às pessoas sobre Deus e sobre a relação delas com Ele. É, pois, errado colocar o homem antes de Deus e, em segundo lugar, exatamente da mesma maneira, é errado colocar o corpo antes da alma. Noutras palavras, não só estamos errados acerca de Deus, estamos errados acerca do homem. Que é o homem? Conforme a teoria moderna, o homem é apenas corpo. E assim você tem que dar atenção e cuidado a tudo o que se relaciona com o corpo. É preciso dar-lhe bastante comida, bastante bebida, roupa, abrigo, cuidados médicos, bastante sexo. O ser humano é isso. Oh, a tragédia que é a humanidade pensar que está cumprimentando a si mesma e se exaltando por dar as costas a Deus para concentrar-se nas necessidades materiais. E é isso que esta palavra de Deus combate e denuncia. Que é o homem? Esta mensagem do Evangelho, e somente esta, pode esclarecer-nos. Quando nosso Senhor enviou os seus discípulos para pregarem, ele lhes disse, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12, versos 4 e 5. Não coloque o corpo em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar a sua alma. Bem, eu torno a dizer que a tragédia dos homens e das mulheres modernos é que eles não se interessam pela alma, que só pensam nos prazeres desta vida. Na verdade, eles nem sabem que têm alma, e é só a palavra de Deus que lhes pode dizer isto. Não podemos servir às mesas, dizem os apóstolos. É um ultraje insinuar às pessoas que elas só têm corpo. É um ultraje dar a ideia de que elas não passam de animais. Não, elas são almas viventes. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, verso 11. Ele criou os homens e as mulheres para serem seus companheiros. O nosso Senhor falou sobre isso nestes termos. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Marcos 8, verso 36 e 37. As suas prioridades são errôneas, diz o nosso Senhor. E ele afirmou isso em muitas ocasiões. Não estou depreciando o corpo. Não faz parte da pregação cristã fazer isso. O corpo é importante. Devemos mantê-lo saudável. É preciso atender às necessidades do corpo. Precisamos de alimento, roupas. Estas coisas todas são perfeitamente válidas e legítimas. Mas eu repito que, se você vive para elas, as suas prioridades são errôneas. Homem, mulher, há em você algo maior do que o mundo. Você não sente às vezes que há em seu íntimo algo que clama por mais amplo éter, por uma atmosfera divina? Algo que sonda a realidade infinita? E sua alma, o seu ser espiritual. É por isso que nada do que o mundo possa dar-lhe é suficiente para satisfazê-lo. Mas o mundo moderno não está interessado. Morte. Oh, que terrível coisa é ela para as pessoas do mundo. Por quê? Porque elas não conhecem vida alguma à parte deste mundo. Porque nada sabem sobre a alma. Estão salvando o corpo. Estão ganhando o mundo e estão perdendo a sua alma. Que coisa terrível é colocar o corpo antes da alma. Muitos de nós conhecemos isso no nível mais baixo. Não conhecemos? Vocês são inteligentes. E eu sei que vocês muitas vezes se lamentam pelo tipo de pessoa que nunca lê nada, que não aprecia nada de Shakespeare ou dos grandes autores de obras em prosa. Acaso vocês não sabem o que é lamentar-se?
ao ver pessoas incapazes de apreciar uma grande pintura ou que não sentem nada quando ouvem Beethoven? Pobres criaturas, vocês dizem, são mais animais do que gente. E vocês estão perfeitamente certos. Essas pessoas estão vivendo como animais. Tudo o que lhes interessa é a carne. Nada sabe dos aspectos mais elevados do ser humano. Mas existe uma coisa infinitamente mais elevada que todas as artes e toda a cultura. E essa é a comunhão com Deus. É aprofundar-nos no invisível e eterno. Habitar nos páramos do Espírito. A alma que há em você foi lhe dada por Deus e é maior do que o mundo inteiro e do que todas as culturas. Ela pertence à própria eternidade. Portanto, é preciso pregar a palavra de Deus para lembrar a este mundo moderno o que ele está ignorando. Finalmente, não seria o cúmulo da loucura e, na verdade, a maior tragédia colocar o tempo em primeiro lugar antes da eternidade? O sustento do corpo só pertence ao tempo. Na vida de cada um de nós virá o dia em que não estaremos interessados em comida e em que a comida não poderá ajudar-nos em nada. Estaremos muito além disso. Mas o mundo vive para o corpo. Não é o caso? Faça o bem, dizem muitos. O que nós queremos ver é um cristianismo simples e prático. Queremos que você saia do púlpito e vá aos bares. Basicamente, as pessoas têm bom coração, são muito bondosas, só precisa de um pouco de ajuda e de assistência. Quer dizer, de todo o sofrimento do mundo, pare de pregar todos os domingos em seu púlpito da capela de Westminster e saia. Vá acabar com a guerra do Vietnã ou faça algo a respeito do que ocorre na África do Sul. Cristianismo sem religião. Queimem as suas capelas, pare de pregar. Livre-se das suas Bíblias, faça o bem. O que importa é o espírito de amor. Não, não! Isso é pôr o tempo em primeiro lugar, antes da eternidade. Ouçam o que eu lhes digo. O dia final vem. Mesmo numa condição de felicidade geral oferecida pelo Estado, com o serviço de saúde, com drogas milagrosas e milhões de gastos com remédios, com o fenomenal progresso deste século, os homens e as mulheres ainda vão ter que morrer. O corpo vai ter fim. Viúvas, esposas, maridos, viúvos, filhos, todos terão que morrer e que partir para a eternidade. E o mundo moderno está como está porque se esqueceu disso. Este século XX, realizações científicas, pense naqueles 2 americanos que estão no espaço neste momento. Isto é maravilhoso, é magnífico. É o que nós queremos. Melhore o mundo, aplique a ciência Excelsior. Mas o mundo inteiro caminha para o fim. Tem que haver um fim para o tempo. Tem que haver um fim para a história. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, verso 18. E só há uma coisa que fala aos homens e às mulheres sobre isso, qual seja a mensagem do Evangelho. É por isso que nada pode vir antes dela. Se tão somente cada homem, cada mulher do mundo atual se apercebesse de que terá que morrer e que está diante de Deus em juízo, este mundo seria muito diferente. Se todo ser humano compreendesse que terá que prestar contas dos seus atos feitos estando no corpo, atos bons ou maus, porventura continuaria a viver da mesma maneira, sem pensar na alma, na morte e no real sentido da vida, vivendo só para gratificar os instintos inferiores e aquilo que é meramente corporal, esquecendo a alma e o espírito? E lembre-se disso, o juízo é um juiz para a eternidade. Não há segunda chance. Você decide nesta vida qual vai ser a sua existência eterna. Ah, você dirá, mas o homem moderno não crê nisso. Eu sei. As pessoas modernas não creem em muitas coisas que são verdadeiras, razão pela qual elas são as pessoas tolas que são. Você pode me provar que não haverá juízo? Como é fácil dizer. Nenhuma pessoa mentalmente sã, racional, educada, acredita mais nisso. Contudo, que é que a educação tem a ver com isso? A educação nos diz o que há além do véu? Naturalmente que não. Não sabe nada disso. Estes 2 homens que estão no espaço, neste momento, não sabem mais que nós sobre o céu, sobre Deus e sobre a eternidade. Nenhuma fração mais.
Tampouco sabe mais que nós, aqueles homens inteligentes que os fizeram subir para lá. É na Bíblia que vemos o ensino que diz que a eternidade está diante de nós e que ela será uma bem-aventurança que transcende toda a descrição, ou será uma tragédia e vergonha e remorso também acima da possibilidade de descrição. Pois bem, é por isso que eu digo que esta mensagem, a palavra de Deus, sempre tem que ter prioridade, vindo até antes da beneficência e da bondade. Se você puser alguma dessas coisas em primeiro lugar, estará invertendo coisas que nunca devem ser invertidas. Deus e depois o homem, a alma depois o corpo, a eternidade depois o tempo. E na verdade, o mundo moderno está provando a veracidade do que foi decidido aqui pelos apóstolos. O argumento dos apóstolos foi que outras instituições poderiam cuidar da necessidade do corpo, das necessidades externas e, naturalmente, o povo atual sabe disso tudo. É por isso que muitos não vão às capelas ou às igrejas hoje em dia. O sistema governamental de serviços sociais, com seus impostos, faz isso tudo. Fornece alimentação, supre a pensão das viúvas, distribui roupas, providencia habitação, cuida da saúde, o Serviço Nacional de Saúde gratuito. Portanto, se a igreja tivesse errado neste ponto, se simplesmente tivesse atendido às necessidades materiais e tivesse parado de pregar o evangelho, vocês percebem o que teria acontecido? A igreja teria vindo a ser o que o mundo é agora. E que é o mundo agora? Estamos numa era de materialismo, numa era de completa confusão. Há muito tempo o Velho Testamento nos disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbio 29:18. Goldsmith viu isso. Vai mal a terra, logo presa de males, onde a riqueza cresce e os homens decaem. Oliver Goldsmith. Todos nós que hoje vivemos, gente comum que somos, estamos muito melhor do que estaríamos há 100 anos. Nunca esteve tão bom. A sociedade afluente, a riqueza cresce. Mas, que dizer do homem? O que é que ele está fazendo com o mundo? Como ele passa os seus fins de semana? Houve tempo em que os homens e as mulheres passavam os seus fins de semana ouvindo a pregação da palavra e a discutiam no dia seguinte, e liam livros e comentários sobre ela e os discutiam. A riqueza cresce e os homens decaem. Com todos os nossos benefícios, com toda a nossa concentração nas coisas secundárias e o nosso esquecimento das prioridades, é isto que nos produzimos, uma nação que perdeu o seu vigor e que está perecendo. Todas as coisas grandes e nobres vão se desvanecendo, uma após outra. Confusão moral, declínio moral, furtos, assaltos, vícios, zombaria em vez de gloriar-se, o homem no grandioso e no sagrado declínio tão característico deste país. Declínios similares ocorreram muitas vezes antes. Considere o declínio e a queda do grande Império Romano. Como temos visto, os cidadãos iam atrás do quê? Pão e circo. Punha o corpo antes da alma. Punha o homem antes de Deus. Punha o tempo antes da eternidade. Há no Velho Testamento uma declaração que eu acho uma das mais alarmantes da Bíblia toda. Deus adverte a nação por meio de um profeta e diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, verso 11. E essa é a calamidade final, porque se você não ouvir esta palavra, nada lhe restará. As coisas que se veem, baseadas nos quais você vive, vão ser-lhe tomadas. Você será despojado e será deixado no maior desamparo, sem nada que o console, sem nada que lhe dê uma centelha de esperança. Fome de ouvir as palavras do Senhor. Isso é muito pior do que morrer de fome por falta de alimento, ou morrer por falta de roupa, ou de abrigo, ou de atenção à sua saúde. Portanto, a grande necessidade, a necessidade suprema é de ouvir a palavra de Deus, e somente a igreja a pode dar. Os políticos e os estadistas não a conhecem e não creem nela. Os filósofos escarnecem dela e os cientistas a ridicularizam. Onde posso encontrar esta palavra, que pode pôr-me em boas relações com Deus, comigo mesmo e com a eternidade? Ela está aqui e somente aqui. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus.
É a palavra viva que veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se levantou e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Vinde a mim, diz ele, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11, 28 e 29. Somente ele pode falar-nos sobre Deus. Somente ele pode mostrar-nos o que se espera que os homens e as mulheres sejam. Somente ele pode abrir a porta do céu. E somente ele pode libertar-nos da perigosa condição de perdição resultante da nossa ignorância dessas coisas, pois ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. E é por isso que os apóstolos sempre diziam: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, nem mesmo para servir às mesas e cuidar das viúvas, o que é um serviço válido, nobre e excelente. E então você começa por Deus, ou pelos seres humanos, ou por si mesmo, ou pelas conquistas científicas? Qual destes? Você põe a sua alma primeiro antes do seu corpo? Tu és pó, e em pó te tornarás. Expressão não dita sobre a alma. H.W. Longfellow. Você sabe que há dentro de você essa coisa imperecível chamada alma, e que você vai para além da morte, que vai encontrar Deus em juízo e na eternidade. Você sabe disso? E você colocou a eternidade primeiro antes do tempo? Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Você fundamenta a sua vida na palavra de Deus? Suas prioridades estão em ordem certa?